Boa noite, sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe mais uma vez aqui nesse local aqui. E nos hinos que vamos cantar no estudo da tua palavra. Estou pensando aqui que já vai pregar uma coisa, outra. Deus me coloca certo. Certo sim. E me ilumina a mente, né? Que as coisas que vão pregar. E se for da vontade dele, né? Que deixar que Deus trabalhe nos nossos corações, no meu. E pedimos também a favor dos irmãos, né? Que venham mais os irmãos. Não liguei para o irmão Damião hoje, deixei a vontade deles, né? Eles vão vir tudo sábado. Pretende, né? Que dá tudo certo. Ninguém pode garantir nada, né? E também pedimos em favor dos hinos, possamos louvar ao Senhor com o coração, não com a boca. Boa noite, boa noite. Mas se eu não mudar de ideia, vou pregar o Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 12. Mas fica lá, talvez pode mudar. Vamos agradecer ao Senhor pelo dia que nos deste, pela vida, né? Sempre devemos agradecer a Ele. Oremos então. Grandioso Deus e Pai, somos gratos a Ti por mais esta oportunidade que nos está concedendo, mais esse dia que nos deste, com saúde, vivo aqui 2 vezes, vivo na carne, vivo no Espírito, porque cremos em Ti, aceitando o pagamento de nossos pecados que Tu fizeste através de Teu Filho. Então é por essa razão que nós estamos aqui reunidos como igreja para Te louvá-los, para estudar um pouco da Tua palavra. Pedimos em favor daqueles que às vezes pretendem vir e aqueles que não vir, e também na Mancaça que está trabalhando também, cuide dela lá e dos demais, né? Que estão lá, que trabalham lá no centro de saúde, não somente aqui, em todos os hospitais, nas outras cidades. Pedimos em favor dos governantes também, né? Que governam os assuntos, né? Do povo, pegando da presidência até os municípios. E pedimos em favor das nossas famílias, família na carne, família de nossos filhos, todos eles que estejam gozando a paz do Senhor, aqueles que têm Jesus Cristo, e aqueles que não têm, que possam procurar esta paz que só encontra em seu Filho Jesus Cristo. É em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. O 184, né? Helena Majacida, ali perdão, Glória a Jesus, com vida livre e perdão.
20. Aqui no copo, mas não é. Vou cantar. Amado-me, Senhor, não tema toda vida, surgindo lá do céu, quando Criador.
E aqueles eternos, eu estava cantando lá, eterna voz do Salvador, só que não estava no seu nome. A dor que confia, essa alegria, não tem como começar a falar. Eterna voz do Salvador. Acho que é a pena pobre eterno, acho que é a terra, não lembro. Eterna voz, a terra, quero o presente, no porvir de seu refrão. Parece que o índio desse aqui é complicado. Um grande canto fechando, não é 44. Vamos ver. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Foi? Eu acho, não tenho certeza, mas acho que é 225. Ah, 225 é a parte não fazer. 300 ou 200? 225, não sei se é. Ah, é mesmo. Tá duro. Ó, até na volta aí. Não, certo. 125. Até na volta do Salvador.
Amém. Então, o Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 12. Estudamos ele um dia, nesses dias na casa da Diza, do Zé. Gálatas, capítulo 5, e esse daqui, né? Evangelho de João, capítulo 12. Versículo 12. Vamos ver. 8, 12, a página é 1154. Por isso não é. Evangelho de João para frente de Lucas. Aqui nós vemos, irmãos, uma declaração poderosa de Jesus, a sua identidade e propósito. Qual é o propósito de Jesus? Qual é o propósito de Deus de enviar o Filho dele a este mundo? Para pagar nossos pecados, para levar os nossos pecados. Versículo 12, a luz, fala Jesus, eu sou a luz do mundo. Então, e o propósito de Jesus era isso. Quando ele andava, ele fazia os milagres, ele ensinava, ele dizia que ele é a luz do mundo. E a gente vemos para frente, que sempre tinha os adversários que não acreditavam em Jesus, que Jesus dizia. Então aqui no versículo 12 falou-se, porque aqui fala, falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. Vocês notem bem que Jesus falou de novo outra vez. Se Jesus tinha falado já a primeira vez ou segunda, nós não sabemos, né? Ele falou que ele é a luz. Sou a luz do mundo. Que luz é essa? Eu sou a luz do mundo, Jesus. Nós não podemos ser assim. Nós devemos ter essa luz de Cristo. Acharam já? Show? 8, versículo 12. Evangelho de João. Quando fala Evangelho de João e segundo João, é a mesma coisa. Então Jesus, ele é a luz espiritual do mundo. A parte do espírito. Se não tiver Jesus, ele está no escuro, está nas trevas. Porque ele é a fonte da vida. Onde nasce a nossa salvação, onde nasceu, é nele. E essa vida é eterna, quem crê nele aceita. Não perde a salvação eterna. Não perde porque ela é eterna. Aí no 13, ele diz, não, ainda aqui, ó. Quem me segue não andará em trevas. Ele falou, olha, então nós cristãos não temos dúvida. Nós estamos neste mundo, vivendo neste mundo, mas nós estamos andando na luz de Cristo. Nós temos a luz de Cristo. Os que não seguem Jesus Cristo andam perdidos em trevas. Se está perdido em trevas, porque está sem salvação. Ele está necessitando de um Salvador. E para poder tirar das trevas, essa tipo de treva que está falando, essa escuridão, sem espírito, é só Jesus. No versículo 3, olha aqui, ó, disseram-lhe
pois os fariseus, já tem os fariseus sempre, ó. Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Irmão, quando alguém desacredita de nós, não devemos estranhar. O próprio Jesus, o Filho de Deus, que com tudo que ele fazia, milagre, curas, via ele diferente dos outros que acompanhavam, dos discípulos. E por que falaram? Tu testifica de ti mesmo, em outras palavras. Você está se gabando. Você está falando de si mesmo. O teu testemunho quer dizer que as tuas palavras, o que você está dizendo não é verdadeiro. Olha só que incredulidade que eram os fariseus. Eles tinham todo o direito de falar de si mesmo, como também tinha autoridade de ensinar de si mesmo. Jesus, ele tinha toda a autoridade de falar dele mesmo, porque ele ensinava, ele tinha o direito, ele é Deus. Eles não acreditavam. Os fariseus diziam que o testemunho de si mesmo não é verdadeiro. Jesus não era legalmente, Jesus não era do jeito que eles queriam, Jesus não era aceitável. Quem passava a aceitar Jesus, acreditar aos discípulos, quem passava, cria na palavra dele. Aceitar ele como rei, porque o que estava faltando neles, e muito que tem hoje, é crença, uma crença genuína, que eles não tinham, os fariseus. Não bastava o que eles viam em Jesus, não acreditavam. Ao acusar Jesus de testemunhar de si mesmo, os fariseus tentavam diminuir a autoridade de Jesus. Ele queria diminuir. Ele viu que Jesus estava... Não é que Jesus estava crescendo. Os seguidores dele estavam crescendo, estavam aumentando. Não os apóstolos. Os apóstolos eram os 12. Mas os discípulos, e as multidão que estava admirada pelas palavras, acreditando. Então, eles argumentavam que o seu testemunho era falso, em outras palavras, né? Eles falavam, o que você está falando não é válido. Pelo contrário, é inválido. No conceito deles. No Evangelho de João, no 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Então está falando. Então nós podemos falar isso. Esta é a mensagem que eles estão pregando, e eles ouviram diretamente da boca de Jesus, da fonte. Mas está escrito para nós, nós ouvimos alguém falar primeiro, antes de nós converter de ler a Bíblia. As minhas irmãs vinham, começaram no comecinho da igreja, lá no consultório do irmão Félix, lá que ele fazia os cultos, e elas chegavam em casa e falavam para nós. A minha Dolores e a Lázara Helena, mas era casado de novo. Elas posavam em casa, vinha sair lá da Beira do São João, o Verino sabe, o Verino, né? Sabe, a Sônia não era casada naquele tempo. Não, né? A casa que eles moravam lá na beira do rio, 100 metros por aí do rio. E ela subia a pé em casa, tomava banho, jantava e subia para o ponto, tomava o ônibus e vinha. Olha a vida que elas faziam, irmãos. E hoje nem de carro, morando, vai dizer, dentro do templo, dentro da cidade, os irmãos, está esfriando o amor. Quem é daquele tempo, quem conheceu a minha irmã naquele tempo, sabe o que elas faziam. Ela falava para ele, ficava na casa, falava a mãe Esmerinda, que era a Rosa, falava do Marião. Elas falavam o que elas viam na casa que elas ficavam.
ficar na Dona Ortiz, ficar com a Dona Concheta, que era apelida Nini, que é parente sua, etc. Então, nós ouvimos delas. E pensa o quê? Não acreditava. Achava que ela estava convencida e tal, né? Então, ele apresenta aqui uma das principais mensagens da epístola, resumindo a essência do caráter divino. E as explicações aqui para a vida do cristão, irmãos, há implicações para a vida de um cristão aprender e andar nos caminhos do Senhor sempre. Então nós devemos esforçar para aprender mais, esforçar para andar no caminho do Senhor, porque não é fácil. É fácil sair do caminho dele, é fácil. O mundo é atraente. A nossa carne, a nossa velha natureza é terrível. Se descuidar, ela age, ela está viva, ela não está morta. Um dia ela vai morrer. E a nossa natureza divina, que nós temos o Espírito Santo, o dia que nós tombar, vai para o cemitério, mas a alma não morre, o Espírito não morre, vai com Jesus Cristo. Então, visto que Deus é luz, as palavras de Jesus redundam em reivindicação de divindade, que faz nós lembrarmos que o Senhor Jesus, ele é o nosso Senhor. Se ele não for o nosso Senhor, também nós não somos salvos. Em João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, um pouco para frente, fala: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Esse é o papel do ladrão. Eu vim para que tenham vida, e tenho com abundância. Não é vida aqui, mas vida aqui pode não ser abundância, mas a vida espiritual é abundância, porque ela é eterna, ela não acaba. Então, o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Então, o apóstolo João, ele apresenta um contraste radical entre a obra do ladrão e a obra de Jesus, só completamente diferente. O ladrão vem a destruir, vem a matar, vem a roubar, e Jesus Cristo, não, ele vem nos alimentar, ele vem nos salvar, etc. Ele falou: eu vim para que tenham vida. Então, João revelando a natureza e o propósito na missão de Jesus Cristo quando ele veio neste mundo. Satanás e seus mensageiros, tem bastante. Satanás, os mensageiros dele, que promove discurso, que conduz um caminho falso de salvação. Prega o que o povo quer. Os mensageiros de Satanás, os pregadores, pregam o que a igreja quer ouvir. E o mensageiro de Cristo prega o que a igreja às vezes não quer ouvir. Às vezes não quer. Nem todos, mas é outro assunto. A compreensão deste verso aqui é fundamental para entender a salvação oferecida por Jesus Cristo gratuitamente, é de graça. Ninguém paga nada, não tem barganha. E ele fala que a tenha com abundância, a plenitude da vida eterna, plena, que ele proporciona aos seus seguidores, é a vida eterna, e que tenho com abundância. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó: e nenhum outro há salvação. Então, deixou claro, não adianta procurar salvação fora de Jesus, seja na igreja, seja por obras, seja por homens, seja lá o que for. Porque também, eu falo, debaixo dos céus, na terra onde nós estamos, debaixo do céu, nenhum outro nome
nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então é bom marcar esses versículos para poder falar para as pessoas. Que ele diz que não há ou nem debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos, ou devamos ser salvos. A salvação é um ato gracioso de Deus, irmãos, iniciado pela graça divina. É pela graça divina e recebido com fé, pela fé, no sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz. O tema central do evangelho cristão é a salvação do Senhor, chamando o homem ao arrependimento e fé exclusiva em Jesus Cristo. A fé. Você sabe o que é exclusivo? Só aquele. Quando fala assim, no programa de televisão, já sabe. Esse acidente que nós estamos mostrando que é exclusivo tal canal. Que é, só as outras não está mostrando ainda. Está mostrando. Exclusivo. Inclusive, eu conto aquele também. Fala, foi eu, fulano de tal, inclusive irmão tal. Está mais, né? Destaca mais. Então, o homem arrependido, depois do arrependimento, ele vai querer seguir Jesus Cristo. O evangelho, quer dizer, boas novas, proclama a todos que em fé confiem em Cristo Jesus e cria nele. Falando de novo, em nenhum outro há salvação. Sabe, que livra o homem da condenação eterna. Não há outro que vai livrar o homem dessa condenação eterna, livrar do pecado original, que é só Jesus, né? Que todos nascem com ele, e está condenado à morte eterna. Já nascem condenados. Se note bem que lá em Romanos capítulo 5 fala que o pecado de Adão atingiu até aqueles que não pecaram a semelhança de Adão. São culpados. Quando diz isso, até no ventre da Eva, que ia nascer, já não cometeu o pecado, semelhança de Adão. Mas atingiu até que dando o fruto do ventre. Já nascem, e depois ele vai ter que vai vivendo, ele vai converter, porque ele vai aceitar. E tudo predestinado antes. Deus já conhece quem vai crer e quem não vai crer. Se falar que nasce salva, anjinho, e depois ela cresce, depois ela então perdeu a salvação, então não é eterna. A salvação é eterna desde o ventre, porque Deus conhece. Não está salvo ainda, mas Deus já sabe o tempo, a hora, certinho, quando a pessoa vai crer. O que Dante conheceu é esse que predestinou, está escrito isso. Então, irmãos, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então nós devemos pensar muito bem, ensinar coisas certas para as pessoas. A obra inteiramente de Deus, não é do homem. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Disse lá apóstolo Paulo em Efésios 2. Então, a sociedade humana, em todo o mundo todo da Terra, é complexa, com diversas seitas e crenças religiosas. Está cheio. Está cheio. Vocês já lembram bem que no tempo do Monfera tinha poucas. Olha bem, as igrejas que tinha. Dá para saber, é pouco, 3 ou 4. Então, irmãos, então ele fala que não há outro caminho, outra pessoa ou outro sistema de crença. Não há.
que possa levar à reconciliação com Deus. Salmos 37:4 diz assim, ó, deleita também no Senhor, Ele te concederá os desejos do teu coração. Eu peguei isso no centro de saúde, peguei desde o começo isso aqui. Não te indigne por causa da vida e tal, e depois foi para outros lugares. Ó, deleita-te, descansa, goza, dorme, você reposa, deleita também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Eu falei, desejo bom, não é desejo mal, aí ele não concede. Então quer dizer que o cristão às vezes não tem um desejo mal? O cristão não vai ter o desejo de matar outro. Talvez possa passar de dar um momento assim, se eu pudesse, eu estava afim, né? Mas Deus não concede desejos bons. Deleita também no Senhor. É um versículo que revela a verdadeira felicidade e a realização dos desejos. Você note bem, irmãos cristãos, eu venho orando a Deus certos problemas, e vai passando. Eu fico admirado depois. Não existe essa pessoa, os cristãos acham que só se tiver, seja, eu não sei, que ele ora com aquela fé, ele ora com fé, está pedindo a pessoa certa, mas ele não sabe a hora. Mas será que Deus vai atender esse pedido meu? A gente é tão falho, erra muito, daqui a pouco, pronto, não, Deus atendeu. Não precisa pedir para homens. E te concederá o desejo do teu coração. Irmãos, não é uma promessa de que Deus concederá todos os nossos caprichos. Tem que pensar bem. Você está pedindo coisas que para o seu bel prazer, talvez Ele não vai atender. Talvez não vai te dar as condições para você fazer. Irmãos, a gente tem que pensar que as coisas que nós constrói aqui vai ficar aqui mesmo. Ninguém leva nada para o céu. O cachorro vai. Eu vi lá hoje, está lá, ó. As pessoas pode ser rico, pode ser pobre. Segundo a perspectiva do salmista, sua fé residia na confiança e na entrega do Senhor, o salmista. Nosso desejo, irmãos, são gradualmente transformados para se alinharem com o desejo de Deus. Então nós devemos ver o desejo que eu estou tendo. Está alinhado com o desejo de Deus? Tá na forma? A gente deve saber mais ou menos. Tem coisa que talvez pode ser difícil. O cristão, os irmãos, o cristão ele é ensinar, ele é orar. Ele na casa ele ora, ele pensamento, pede a Deus, irmão. Então é isso que vê. De que a verdadeira satisfação não se encontra na busca interessante de bens materiais. Você note bem que os bens materiais, você pode pegar ele, daqui a pouco você está enjoado dele. Olhando meu filho, quando comprou o primeiro carro, o Uno, tudo feliz. Meu pai, sabe, parece que acaba tudo. Parece que não, parece que é normal. Então você está ansioso para pegar o que faz. E depois que você fica um tempo, pronto, costuma. É isso. Esse deleite que ele fala aqui não é um mero sentimento superficial, mas um entendimento profundo com Deus, buscando conhecê-lo e amá-lo acima de tudo. Um relacionamento íntimo, prazeroso com Deus em Cristo Jesus. Os irmãos, quase que eu falo no começo, não vou sair daqui, mas essa aqui é outra mensagem que não era essa, tá? Mas Deus permitiu. Era o Evangelho de João, mesmo a continuar do versículo 14. Tem duas aqui na pasta, aqui no documento, né? Então, mas valendo, falando das coisas de Deus, né? Então, né, devemos buscar conhecê-lo mais. Vocês podem bem ver. Quando o casal está noivo, você não conhece bem nenhum nem outro, é meio superficial.
Eu lembro com quem eu trabalhava na fazenda, ele falava assim para mim, olha, tem que comer, ele falava sar, né? Se não comer sar junto, não vai conhecer. Ainda olha lá, se conhecer bem ainda. Mas Deus é que conhece. Aí ele fala aqui no 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e não farás. É para entregar o caminho ao Senhor. É um versículo fundamental que oferece consolo, irmãos. Paz, tranquilidade na alma. Você pode estar agitado por todas as coisas, mas a alma não. Para o cristão que enfrenta dificuldades e incerteza das coisas. Então ele fala, confia nele que ele o fará. É uma exortação a uma fé ativa, não uma fé morta, a fé que se fica assim, ativa, que está em atividade a sua fé, dando fruto, e completa em Deus. Deus é que completa a nossa fé, que está precisando. Entrega o teu caminho ao Senhor, implica o que? Primeiro, uma renúncia, renunciar ao nosso próprio controle. Cada um deve procurar se renunciar, se equilibrar a nossa mente, o nosso modo de agir, reconhecendo que somos incapazes sozinhos de direcionar bem e pôr a nossa vida na linha. Mas vamos direcionar o carro na direção, com sabedoria. Tem que ter sabedoria. Independente de Deus, ninguém consegue. Versículo 6. E ele, aqui em Salmos, e ele fará sobressair, a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Ele faz sobressair a tua justiça, que todos vejam, o sol tudo vê, a justiça. Então, é uma promessa consoladora de Deus aos seus fiéis, irmãos, garantindo, dando-nos segurança que a justiça divina, a justiça de Deus, ela é boa, ela é corretíssima, e ela procede também no nosso agir, no nosso atuar, em nós esperar. Se não esperar, quem não espera come cru, tem esse ditado. Embora possam parecer esquecidos, que Deus está esquecendo. Ah, Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu do meu pedido. Não, Deus não esquece, tem o tempo certo. Temporariamente, irmãos, olha, irmãos, serão finalmente revelados e manifestados as nossas bênçãos, e aí vão ser glorificados. Um dia, né, vai ter o corpo glorificado. Ele pode glorificar aqui também nós, com a paz dele. Esta promessa é fundamental para a presença na fé, perseverança na fé, especialmente em tempos de provação, em tempos de perseguição. A justiça do cristão não é um mérito próprio, nós não tem mérito nenhum, nós não merecemos nada. Como diria o nosso saudoso irmão Fé, nós merecemos o inferno. Vai para lá, não vou, ele fala, nós não vamos. Porque Jesus sofreu o equivalente ao inferno em nosso lugar, equivalente. Ele não sofreu o inferno, equivalente em nosso lugar. Então, por isso, nós devemos ter paciência em tempo de provação e perseguição. Às vezes perdemos a paciência. Então, por isso, aí ele fala no 7, descansa no Senhor, espera nele, não te indigne por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astuto intento. Você deve descansar e esperar no Senhor. Não fique indignado, você olha para os outros, para o vizinho, para as pessoas, como é que para ele dá tudo certo? Ele está só, eu não vejo ele na igreja, não é crente,
fica aí fazendo tanto erro e só está dando tudo certo para ele, está mais bem do que eu, que tenho fé, sigo a Cristo, e ver as pessoas que eu não entendi que ele está prosperando em teu caminho, quer dizer que você está vendo, ele está no teu caminho, mas não no caminho de Cristo, no caminho daqui. Por causa do homem que executa, olha, executa, ele pratica, astuto, que é um homem astucioso, nos intentos, tudo por mal. Então ele apresenta aqui, ao contrário disso, a solução divina para essa angústia, ficar angustiado, oferecendo um caminho de paz e confiança em meio à aparente injustiça, a injustiça, aliás. Esse mandamento de descanso, para nós descansar no Senhor, não é? Você não está com trabalho o dia todo, chega cansado. Quanta vez quando eu trabalhava lá, né? Embora vocês querem ver duros, irmãos, é trabalhar numa torre, lá fala torre, não fala prédio. Torre. Aquela escada lá, sobe lá na casa da Simão de 5 andares, né? Assim, né? Grama, tudo. E lá aquela 17 era 20, tudo subia. Lá na Residec tinha mais de 20 lajes, eu não lembro, 28, eu não me lembro direito. Vocês pensam, na Jaque Plana tinha ajudava conforme a hora o elevador, mas o bar era escada. Cansava, mas cansava mesmo. Mas não faltava dos cultos, chegava no dia do culto, eu ficava sentado lá atrás, assim, mais morto que vivo. Vou falar para o Luquiário, que o Hélio estudava. Ele parava lá em casa, eu estava no sofá lá, até mais morto que vivo. Ó, o foco dele parado lá. Aí eu ia, falei, ô irmão, mas estou tão cansado, mais morto que vivo. Não, irmão, eu posso aqui, meu irmão, quer ficar? Eu falei, não, se eu for ia voltar da casa, eu estava deitado. Vamos. Chegava, sentar lá atrás e ficava assim. Não torcendo aí, o pastor achava. Lá não fala quase irmão, né? Mas, Sebastião, vem aqui, tá? Ou pregar. Quantas vezes, irmão? Cansado. Então aqui ele fala isso para nós, irmão, mas esse descanso que fala não é o físico, irmão, que os irmãos cansam também. Entendeu? Quando eu dirijo o carro bastante, venho em Baú e voltar, fico cansado, a perna. Eu lembro, irmão Paulo é bem mais novo que eu, mas dirigindo, mais caminhão, máquina, essas coisas. Quando eu trabalhava com o trator também, sou de casa, eu já morto em casa também, trator da fazenda. Cansa pra caramba, cansa. Né? A canseira é coisa de Adão e Eva, né? Pecado. Não tem esse, ninguém é de ferro. Mas o descanso que estava falando nisso aqui é a alma. Hoje a gente cansa, eu cansava fisicamente, mas o espírito estava bem, gostoso. É isso que ele fala. E espera no Senhor, e esperar nele é fundamental para a compreensão da fé cristã e a sua resposta às provações divinas. Deus prova nós para outros. É isso. A espera paciente aqui e o descanso em Deus não são passividade, mas uma postura ativa de confiança na soberania de Deus. Reconhecendo que os caminhos de Deus são superiores. E da compreensão humana, nós não entendemos o caminho do Senhor. Que são justiça divina. Se manifesta em tempo determinado por Ele. Descansa no Senhor e espera nele. Não é bom isso para nós. Alguém faz isso? Descansa e espera nele? Às vezes que se afoga. Descanso implica em cessar a ansiedade. Tudo tem que ter um controle, não uma ansiedade. Eu sou bastante ansioso. Eu sei que é falha. Sou apressado. E o apressado come cru, né? A preocupação, a indignação diante da prosperidade dos ímpios. Em questão tem o meu irmão, caído sossegado. Né? E o Mauro já é meio... O Ivan também é... Só que o Ivan
Ele não pensa muito para fazer as coisas, não, mas ele é calmo. Então ele fala que a preocupação e a indignação diante das prosperidades dos ímpios, devemos deixar de lado. Vamos falar aqui no 8, ó. Deixa a ira e abandona o furor. Salmos, aqui, né? Não te indigne de forma alguma para fazer o mal. Irmão, nós cristãos usa muito cair nisso, mas tem que lembrar. Se caiu, peça perdão. Não é fácil. Então ele apresenta aqui a mudança, apresenta um mandamento divino, fundamental para nós, na vida cristã. Nós estamos aqui para isso, irmãos. Então, vamos despedir até amanhã. De manhã, se Deus permitir, estaremos aqui estudando o Evangelho de Marcos. Embora que isso aqui, né, já preguei várias vezes, já aqui, já não faz muito tempo, talvez. Mas Deus permitiu, tá bom. Vamos louvar o Senhor, que vamos cantar. Estou lembrando que ele fez isso. Lembrou que fiquei na mesma. Agora eu sei. 37. Ele é som maior, vou tentar falar para não pegar aquela nota. Vamos ver se eu consigo tocar. Só subir lá. Sai baixo, né?
toda hora que começa no grave aqui, ó. Mi, si, ré. Ó, todas elas, ó. Do sul, firme, tudo no grave, no ré, ó. Jesus, minha alma, em. Tudo vai ter que começar no grave. Você subia, né? Eu pedi aqui. É tudo começa. Não, que eu baixo, mas... Começa de. Eu consegui, ó, assim, o tom para não nos afinar, porque é isso. Então, aí é trabalhado aqui. Ó, tudo assim, né? Buscou. Porque não tinha jeito, eu soltava e estava tocando por um fio, eu parei. Agora, Jesus, como é que é baixo, ó? Jesus. Não, aquele cara vem que começa, né? Toda vez que vai começar. Depois de embaixo, ó. Chamou-me na miséria, segredou-me. Baixo, começa no baixo, olha para aquela turma, ó. O ar, que começa aqui. Tá bom. Então, Paulo termina com uma oração. Senhor, mais uma vez agradecemos por mais um culto, né? Por estar junto aqui, por vir bem feito por nós. Nesses momentos que foi citado, o Senhor possa abençoar cada um das suas necessidades. Pedimos mais uma vez que esteja abençoando a vida do pastor, né? Em todo sentido, material, físico, espiritual, familiar. A nós também, nos deu uma boa noite, um bom dia amanhã, que possamos estar aqui caminhando, junto, né? E agradecemos pela salvação que temos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor demonstrado em Deus por nós ao enviar o seu Filho como recompensa. Por isso agradecemos a Jesus. Amém. Amém.